Salve, 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 meu povo, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, rapaziada, saiu a lista de relacionados do Atlético para o jogo contra o Londrina, né? O jogo que acaba sendo marcado quase que com uma decisão, que basicamente quem ganhar a partida fica no primeiro lugar geral dessa primeira fase de Campeonato Paranaense, decide em casa, pô, pega o time que se classificou como o pior ali entre todos os times que vão para a próxima fase do Campeonato Paranaense, e quando você pega um time frágil, você basicamente se garante na Copa do Brasil porque você vai ter uma vantagem muito grande ali para chegar entre os 4 primeiros. Então, muito importante para o Atlético ganhar esse jogo e se bancar como esse melhor time da primeira fase. Vamos dar uma olhada direitinho em jogador por jogador, porque tem algumas situações aqui para a gente perceber. Goleiros: Matheus Soares, Mikael e Santos, os 3 goleiros da temporada. Até aí tranquilo. O primeiro grande ponto: Beleze, Matheus Gamarra e Matheus Felipe, e Tobias Figueiredo. Na zaga a gente tem duas questões. O Tobias recebendo a primeira oportunidade de ir para o jogo, lembrando, um zagueiro pela direita, e a ausência do Léo. Quem vai no lugar do Léo? Provavelmente o Matheus Gamarra. Então na zaga a gente tem finalmente a possibilidade de estreia do Tobias, que eu acho que a gente não tem como mentir o status que o Tobias chega, para trazer mais segurança, para trazer mais estabilidade para esse setor defensivo que vem sofrendo ao longo de toda essa primeira fase. Um jogador que tem como seu ponto forte a imposição física, o posicionamento para o jogo aéreo. Então, nesse sentido, o Tobias traz mais peso, o Tobias traz uma zaga mais física. E eu acho que era uma demanda que o Atlético tinha. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com o posicionamento do Tobias para ele não ficar vulnerável nas jogadas em transição do time adversário, já que a gente tá falando de um zagueiro mais pesado e a gente não vai ter o Léo, sabe? O Léo é um cara que compensa muito nessa corrida para trás. O Léo é um cara que compensa muito nessa cobertura de profundidade. Então, assim, vai estrear, beleza, maneiro. Não sei se vai estrear como titular, se vai ter minutos, enfim. Mas tem a possibilidade de estrear. Mas eu acho que a gente tem que proteger o Tobias. Porque eu acho que muito do que tá acontecendo da zaga do Atlético é uma zaga que joga muito exposta. A ausência do Léo, pra mim, também chamou atenção no sentido de a gente vai ter dificuldade pra construir. A gente vai ter dificuldade pra sair na pressão do adversário. O Léo é um jogador que vem construindo mais e melhor do que qualquer volante nosso. O Léo é um jogador que vem construindo mais e melhor do que jogadores que, na teoria, teriam responsabilidade de fazer esse jogo ter mais fluidez. O Gamarra até constrói bem, mas o Léo Pelé constrói melhor. Então vamos ver como vai ser essa dinâmica, beleza? Aí você vai ter como laterais Dudu, Fernando e Rai. Eu sei que o torcedor do Atlético tá na bronca com Dudu e Fernando, mas vem sendo peças fundamentais na nossa transição ofensiva, que é basicamente você pegar a bola na defesa e jogar a bola no campo de ataque. Se a gente não tem volantes fazendo bem esse papel, Dudu e Fernando vêm fazendo esse papel com qualidade. Eu acho que a gente precisa reconhecer. Eu sei que o sonho do torcedor é ver aquele lateral que chega no fundo, que cruza e que tem uma presença ofensiva maior. Mas a função tática hoje de Dudu e Fernando é significativa. Tem a opção do Ryan no banco. Falcão, Filipinho, Juliano, João Cruz, Juninho, Patrick, Raul são os meio-campistas. A gente ainda não tem Bruno Zapelli, né? Que é um jogador que faz bastante falta. João Cruz, ao natural titular e merece ser titular, vem jogando muito bem. Se eu não fosse a mão do zagueiro lá do Cascavel, seriam 4 gols seguidos. Mas, pô, mesmo no jogo que ele não marca, incomoda, finaliza de longe, pisa na área, gera situações de gol. Então, acho que o momento do João é um momento muito positivo. Aí você tem a construção do seu meio-campo, né? Obviamente existe um receio muito grande por tudo que vem entregando ou por tudo que não vem entregando um Falcão, Filipinho, Raul. Eu acho que no último jogo ele foi até um pouco melhor, o Filipinho,
Acho que apresentou um pouquinho mais de dinâmica, um pouquinho mais de movimentação, um pouquinho mais de capacidade de flutuar, preencher espaço, atuar um pouquinho mais perto entre linha, mas não foi uma partida foda. E a expectativa por uma minutagem maior do Juliano também. Apesar do João estar muito bem, eu quero ver mais do Juliano. Juliano é aquela contratação que gera expectativa, Juliano é aquela contratação que deixa um friozinho na barriga, no sentido de, puta, esse cara, ele tem muito a nos entregar, tem muito a nos qualificar. Eu acho que esse é um ponto muito importante. O Patrick, né? A situação do Patrick eu acho muito curiosa porque é um jogador que eu não imaginava que chegaria para ser volante. E o técnico Maurício Barbieri já deixa claro que pretende usar o Patrick como segundo volante. E, bicho, quando você vai ver o Patrick como segundo volante no esporte, você fica empolgado. Não é o jogador do passe, não é o jogador do controle, não é o jogador do ritmo, mas é o jogador de uma força física muito grande. É um jogador que povoa muito bem o espaço a toda disputa, a todo local. O Patrick, ele tá ali. Um jogador que tem capacidade boa de fazer essa transição um pouquinho mais rápida, uma transição um pouquinho mais vertical, mas tem capacidade de fazer essa transição, aparece no ataque, tem finalização. Então, assim, talvez seja uma opção tática um pouco surpreendente você ter o Patrick como esse 8, mas não vou falar que foi uma das melhores versões, mas foi uma versão muito positiva quando ele fez essa função no esporte. Jogador extremamente dinâmico, participativo no jogo sem bola. Vamos ver se ele vai ter fôlego para continuar participando dessa maneira, beleza? E para terminar no ataque, o Luciano Arriagada, Isaac, Kevin Velasquez, Leozinho, Luiz Fernando, Maestriano e Matheus Babi. Se eu fosse o Atlético, eu tentaria um ataque diferente para esse jogo. Se fosse o Atlético, eu tentaria ou Velasco, Leozinho pelo lado direito, eu tentaria o Isaac pelo lado esquerdo, que esse aí é titular absoluto. E eu tentaria, sabe quem, bicho? Eu tentaria o Luiz Fernando como um 9. Um 9 de ataque ao espaço, um 9 de capacidade de furar a defesa adversária, um 9 de capacidade de assim, entrar em condição de finalização a partir do momento que o Atlético optar por uma transição mais rápida. Esse time, na teoria, vai ter um jogo mais vertical, gente. Na prática, a gente não sabe, mas na teoria tende a ter um jogo mais vertical. Tende a ter um jogo mais direto, tende a ter um jogo mais rápido, tende a ter um jogo mais agressivo, sabe? Então, assim, no final das contas, quando você tem esse atacante, pode gerar boas situações. A tendência é que Gonzalo Maestrani seja titular, até porque o Matheus Babi também volta de lesão. Não sei se é um nome que me agrada tanto pela dinâmica de jogo, né? Eu acho que os piores momentos do Atlético nas partidas são quando o Atlético ele acaba tendo um jogo extremamente estático. E eu acho que o Maestrani contribui para esse jogo estático. O Atlético ele ainda tem uma característica que eu acho que é um ponto de melhora, que o Atlético se movimenta a partir do espaço. Eu acho que o Atlético ele tem que ser um time que gera o espaço a partir da movimentação. Acho que a tendência para ser um time mais bem sucedido é essa. Beleza, pessoal? Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.